Sejam bem-vindos ao podcast da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, onde nós vamos conversar com delegados e convidados sobre casos, questões criminais, segurança pública e passar orientações para a população. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Amir, delegado-chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho e agora também responsável pela Delegacia de Proteção aos Vulneráveis e de Proteção aos Animais. O doutor Amir já está na subdivisão há muitos anos. Há quantos anos, doutor Amir? 10 anos. 10 anos na subdivisão de Jacarezinho. 10 anos. Bom dia, primeiramente, né? Doutor Amir, conta pra gente, antes da gente começar a falar sobre o tema, né, que nós vamos abordar aqui, que é a proteção aos vulneráveis, conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Tá, eu vou contar minha trajetória já da Polícia Civil, porque eu já tenho história antes da Polícia Civil. Sim. Porque as primeiras formações minhas, eu fiz técnico agrícola. Depois eu me formei em engenheiro agrônomo pela Unesp em Botucatu. Trabalhei mais ou menos uns 8, 10 anos como agrônomo e depois eu fiz Direito aqui na faculdade. Antigamente era a Faculdade de Direito do Norte Pioneiro, ali em Jacarezinho. E acabei indo para São Paulo estudar para concurso. Aí ingressei na Polícia Civil em 2003, finalzinho de 2003. Aí a primeira comarca, a primeira lotação foi Paranavaí, subdivisão de Paranavaí. Depois eu fiquei 1 ano e meio lá, aí eu vim para Andirá, já aqui na área do norte, Pioneiro, que a gente chama Norte Pioneiro. E aqui eu fiquei, em Andirá, eu fiquei por cerca de quase 6 anos. Depois eu passei pelas comarcas de Cambará e em 2013 eu assumi como chefe da subdivisão de Campo Mourão. Campo Mourão fiquei mais ou menos uns 3 anos e assumi 2 anos e 8 meses. E aí assumi em 2015, setembro de 2015, assumi a subdivisão de Jacarezinho como chefe. Chefe em Campo Mourão e depois delegado-chefe aqui na subdivisão de Jacarezinho e estou até agora aqui. Isso já faz quase 10 anos. Setembro completa 10 anos na polícia. Que é o reflexo desse trabalho excelente, né? Que tem permanecido aí fazendo um trabalho a polícia de uns, vamos dizer, uns 7, 8 anos para cá, quando passou a ter uma gestão mais profissional, né? Então essa gestão ela passou a dar condições de estabilidade para o delegado de polícia. Nós tivemos governos em que você não sabia, você ficava um mês numa comarca, no outro dia você não sabia se você ia estar naquela comarca ou não. Existia muita insegurança em razão do próprio estilo do governo que adotava à época. Depois que entrou essa nova fase, inclusive do Ratinho, é que nós passamos a ter uma polícia, e da gestão do Dr. Rockenbach, que é o delegado-geral, nós passamos a ter uma profissionalização, vamos dizer assim, da Polícia Civil do Paraná, com gestão bem aplicada, e é o reflexo disso hoje. Então hoje nossos índices são os melhores do Brasil, nós somos considerados hoje a polícia mais eficiente que nós temos aqui no Brasil. Né? Sim, com destaque aqui para a 12ª. Com destaque para a 12ª. A 12ª, ela já é pelo 3º ano consecutivo a subdivisão que mais prende pessoas. Né? E olha que nós estamos competindo com subdivisões tipo Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava. Então a gente sempre, só para as pessoas entenderem, a divisão policial do interior, né? A Polícia Civil é dividida em polícia capital, região metropolitana e interior. Na região do interior nós somos subdivididos em 22 regiões. Né? E a Jacarezinho corresponde à 12ª subdivisão policial do interior. Então, entre as 22 subdivisões, a gente sempre está em 1º, 2º ou 3º lugar em questões tanto de gestão, de inquéritos, procedimentos policiais, como de prisão de pessoas. Quantas cidades, assim, para o pessoal da região saber, nem todo mundo sabe, quantas cidades... A subdivisão de Jacarezinho das subdivisões é uma que tem o maior número de cidades sob a sua gestão. São 22 municípios e 11 comarcas. Então nós temos a comarca de Jacarezinho, Ribeirão Claro, Cambará, Santo Antônio da Platina e Ribeirão Pinhal, Joaquim Távora, Siqueira Campos, Carlópolis, Ibaiti, Tomazina e Venceslau Braz.
são as comarcas. E nessas comarcas você tem as cidades que não são sedes de comarca, mas estão sob a nossa responsabilidade. Certo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho agora sobre essa novidade maravilhosa, né, que é para poder dar um atendimento especializado aos vulneráveis, né, que aí é uma conquista que o senhor trouxe, cada vez trazendo um trabalho mais qualificado. Sim, eu tenho uma característica, e a minha sempre está inovando. Né? Eu já inovei em 2019, introduzindo a ferramenta Power BI na Polícia Civil. Isso foi um trabalho que eu comecei lá em 2019, apresentei para a direção da Polícia Civil e eles encamparam essa ideia, e a partir de então eu cheguei a dar um curso de Power BI para os policiais, e a partir de então a Divisão Policial do Interior adotou essa metodologia, né, que são a tabulação, né, dos números que a Polícia Civil, inclusive nessa época de 2019 para cá, era muito fraco os números da Polícia Civil em termos assim de tabulação, de registro de ocorrências. A partir de então nós começamos a ter uma organização, uma tabulação e a produção, que a gente chama de dashboards, para mostrar a realidade da Polícia Civil. Para as pessoas terem ideia, a Polícia Civil prendia, mas a gente não sabia o número de prisões que a gente fazia. Existia um controle muito bom disso. Exatamente. Então a gente não tinha como saber exatamente os índices de inquéritos instaurados, relatados. Produtividade de cada servidor, dos delegados de polícia, né? Então hoje nós temos tudo isso medido, né? Então eu consigo entrar hoje na plataforma, na ferramenta que a gente utiliza, e verificar exatamente qual é a produtividade de cada delegado, né? E como que está, vamos dizer assim, a gestão da unidade policial. Quantos inquéritos tem, quantos inquéritos foram relatados, quantos boletins de ocorrência foram despachados, quantos termos circunstanciados, ou seja, nós temos uma radiografia, né, da unidade policial, né? E esse trabalho começou comigo lá em 2019. E depois, claro, nós tivemos uma servidora que é talentosa, que é a Thaís, que cuida disso hoje, inclusive foi minha aluna lá no curso, e hoje é ela que é responsável, e nós temos um controle rigoroso de toda a nossa produção, de toda a nossa produtividade hoje na Polícia Civil. E teve as centrais de flagrante, né? E a central de flagrante que também foi pioneira, ou seja, todos os projetos pilotos de gestão começaram aqui na nossa área. Nós tivemos a central de flagrantes, que hoje é uma realidade no estado todo, ela começou exatamente ali em Jacarezinho, né? Nós tínhamos, antes de 2019, o nosso próprio central de flagrantes, vamos dizer assim, que a gente subdividia a nossa área, mas a partir de 6 de janeiro de 2020, especificamente, é que nós introduzimos a Central Regional de Flagrantes, com Jacarezinho, Cornélio Procópio e Telêmaco Borba. Então nós montamos uma central para exatamente distribuir melhor o fluxo de serviço entre os delegados de polícia, né, para a gente ter uma igualdade ali, porque tínhamos cidades, por exemplo, como Telêmaco Borba, que todo dia a gente tem flagrante ali na região do Telêmaco Borba, né, que um delegado, ele... Durante o plantão dele, ele fazia 15, 20, 30 procedimentos. E tínhamos unidades em que tinha um procedimento por mês. Então, o objetivo da central foi exatamente equalizar isso e equiparar para que nós tivéssemos uma maior produtividade. Além disso, um delegado de polícia hoje ele consegue atender 56 municípios, né, na central de flagrantes. Então, isso ampliou o poder de atuação da Polícia Civil. Então, nós tivemos central de flagrantes, tivemos a introdução do Power BI, aí nós tivemos, eu também ali em Jacarezinho fiz o laboratório de investigação forense, que é para desenvolver ferramentas na área da computação para ajudar no desenvolvimento do trabalho da Polícia Civil. E temos agora, né, que a doutora bem especificou, nós iremos inaugurar mais uns 20 dias a unidade de proteção às pessoas com deficiência e ou vulneráveis, tá? E teremos também a unidade de proteção aos animais. Então, qual é o objetivo? O que é que eu percebi durante toda a minha vivência policial? É que determinados grupos de pessoas, em razão da sua vulnerabilidade, não tinham um ambiente adequado, um ambiente protetor, um ambiente acolhedor, para que eles pudessem ser atendidos de maneira adequada, humanizada,
né? E que pudesse dar toda a atenção em razão da sua condição de vulnerabilidade. Então, nós estamos ambientando um espaço para que essa pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta abraçada, vamos dizer assim, pela Polícia Civil. Então, você tem o caso, por exemplo, de uma pessoa com transtorno de espectro autista. Esta pessoa, normalmente criança, né, ela pode vir a sofrer algum tipo de violência, algum tipo de discriminação no ambiente em que ela está, no ambiente escolar, familiar, etc. E aí o que acontece? Muitas vezes a mãe ou a pessoa não se sente bem em ir até uma delegacia de polícia, porque ali você atende vários tipos de ocorrência e você não tem um ambiente adequado para receber essa pessoa. Já nessa delegacia que nós estamos fazendo, na verdade é uma unidade, é uma descentralização que nós estamos fazendo da delegacia de polícia, nós vamos ter um ambiente próprio para atender essa pessoa, né? Então nós teremos um volume muito menor de pessoas, porque é seletivo, nós vamos selecionar exatamente em razão da vulnerabilidade o atendimento dessa pessoa e vamos dar um atendimento com muito maior atenção. Nós teremos ali uma psicóloga, teremos ali uma assistente social, teremos ali pessoas também que se enquadram dentro do transtorno de espectro autista, né, servidores. Então nós temos um ambiente que vai proporcionar a essa pessoa condições para que ela seja atendida de maneira adequada, que ela se sinta bem, e você fazendo isso, você cria uma relação com esta pessoa e ela então passa a ter passa a ter maior confiança no trabalho da Polícia Civil e por isso o trabalho ele deslancha. Então nós temos aí, só para dar exemplo, então nós teremos atendimento a pessoas com deficiência. Então, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência psicossocial, deficiência sensorial e também aquelas pessoas que se enquadram dentro do grupo chamado LGBTQIA+. Agora é LGBTQIA+, então vai aumentando. Mas, de qualquer forma, são pessoas que se enquadram dentro dessa condição de vulnerabilidade e, da mesma forma, não se sentiam bem em comparecer a uma delegacia de polícia com várias pessoas, né? Então nós temos aí a gente chama de cifra negra, ou seja, nós temos um número, temos a ocorrência, mas ela não é registrada. A pessoa não vai até a delegacia registrar. Tem subnotificação. Subnotificação. Então o que vai acontecer agora, que a gente espera, é que tendo esse ambiente adequado, a pessoa vá procurar a delegacia e ali ela vai receber todo o apoio que merece para a gente. Vai ser um ambiente estruturado fisicamente para isso, né? E com pessoas que vão ser treinadas e habilitadas para fazer esse acolhimento, né? Então a gente já tem alguns atendimentos, inclusive eu fui procurado por uma professora da rede pública municipal e que ela é uma pessoa muito bem, pessoa consciente, uma pessoa estruturada, uma pessoa preparada, professor com pós-graduação, e ela tem um aluno da escola que ele é autista e muito agressivo, morde as pessoas, morde os alunos, e ela foi me procurar, exatamente para saber o que fazer, né? Aí, claro que por ser uma criança, você não tem na área criminal o que fazer, porque é a questão de inimputabilidade desse menor, mas você pode verificar a responsabilidade dos tutores, para saber se não está tendo maus tratos, se não está tendo abandono, se está levando um acompanhamento psicológico, um psicopedagogo. Então, a função nossa é exatamente isso, não só investigar, mas também orientar esta pessoa. Então, foi orientada a professora, inclusive, posteriormente, eu vou fazer uma publicação a respeito disso, o que o professor deve fazer para se precaver, porque você tem que ter o cuidado com a criança, é óbvio, proteger a criança, mas também você tem um lado do professor, do servidor, que atende de maneira adequada, né? Mas ele tem que se resguardar, então ele tem que notificar a direção, notificar a Secretaria de Educação. Se não resolver, você tem que pedir para que o Conselho Tutelar faça uma abordagem, uma verificação das condições, e se nada disso resolver, encaminhar para o Ministério Público na área administrativa. Na área criminal, verificar os responsáveis se estão dando assistência. A responsabilidade, exatamente. Certo. Doutor, vamos só para aprofundar um pouquinho, para as pessoas saberem, né, mais ou menos, falar um pouquinho né, que vai atender idosos. Isso, né, também idosos. Porque na verdade, quando você fala de vulnerabilidade,
A legislação brasileira, ela engloba crianças e adolescentes, né, deficientes, idosos, né, mulheres em situação de violência, aí entra quilombolas, indígenas, pessoas em situação de rua, né, pessoas do tráfico de pessoas, tem o tráfico de pessoas. Então, são essas pessoas que são ali enquadradas como pessoas vulneráveis, e claro que entra o idoso também. Então, nós teremos ali, a delegacia também vai atender os idosos vítimas de maus tratos, abandonos, crimes, que causam lesão corporal, que atingem a integridade física dele. Então, nós teremos ali também um atendimento ao idoso. Assim, quais são assim, os crimes mais comuns, né, que são praticados contra os idosos, né, a título da gente dar uma orientação para a população? Tem os crimes que a gente chama de crimes cibernéticos, né, e tem outros crimes, os crimes comuns, como exatamente abandono, maus tratos e lesão corporal, etc., que pode acontecer. Mas também hoje o que a gente tem bastante exatamente são crimes nas quais os idosos são vítimas de estelionato virtual, né, os cybercrimes. Então, acontece bastante. Por exemplo, nós temos um crime que é muito comum, a qual o idoso ele é atraído por jovens, mulheres, né, e passam a ter passam a trocar informações com essas mulheres que, na verdade, pertencem a um grupo criminoso, né? E inclusive, esses idosos, a partir do momento em que tem um relacionamento mais aberto, mais confiante, enviam fotografias, principalmente nudes, né, pelas redes sociais, principalmente pelo aplicativo WhatsApp. E a partir de então, eles passam a ser extorquidos por essas pessoas, né, que dizem que a mulher é menor de idade, que vão comunicar à delegacia de polícia. Os criminosos, inclusive, se passam por autoridade policial e passam, então, a extorquir esses idosos, né, pedindo dinheiro para que não revelassem as fotografias. Isso é um tipo de crime. Outro tipo de crime que a gente tem exatamente de caixa eletrônico. Os idosos, principalmente no começo de mês, que vão lá verificar o depósito feito pela aposentadoria, e então ali eles são abordados por criminosos que trocam o cartão, passam a ficar com o cartão do idoso, e a partir disso eles conseguem a senha, porque eles têm toda uma malícia, né, para poder retirar essa informação do idoso, e passam então a praticar crimes como empréstimos, saques, né, e o idoso, na verdade, como ele não tem esse cotidiano de ficar verificando conta bancária, extrato, ele vai perceber isso só no próximo mês, quando ele for retirar o novo pagamento. Aí ele verifica que foi feito empréstimo, que foi feito saque, que não tem dinheiro, etc. Também temos pessoas, parentes, né, que ficam com o cartão e, na verdade, utilizam o valor do benefício do aposentado para proveito próprio, deixando exatamente o idoso abandonado e sem as condições mínimas de sobrevivência. Então, nós temos vários outros crimes. Por exemplo, nós temos também o da ligação. A pessoa entra em contato com o idoso e aí, se passando por uma instituição financeira, para que ele, dizendo que o cartão foi clonado ou que a conta está com problema e que precisam fazer uma atualização. E aí, então, a pessoa, o idoso, normalmente, ele passa as informações, confiando que é o banco, né? Quando, na verdade, ele está passando os dados para uma organização criminosa, para criminosos, que então vão efetuar saques, empréstimos, etc. O que precisa ficar bem claro é que as instituições financeiras, elas não enviam informações, mensagens, para que as pessoas possam fazer atualização de senha, né? Isso é tudo feito dentro dos aplicativos das instituições financeiras. Então isso precisa ficar bem claro para que as pessoas não incorram nesse tipo de golpe. Temos também o golpe do Pix, né, que é comum, a pessoa se passando por parente, né, filho, etc. Manda mensagem, quando na verdade a pessoa, o telefone celular, na verdade, é mais comum pelo aplicativo WhatsApp. Então, ele é clonado e a pessoa, então, consegue mandar mensagem para vários tipos de pessoas. E nós temos agora o perigo da inteligência artificial, né, em que você hoje consegue, utilizando a voz, a sua própria voz, o criminoso, ele consegue editar, ele põe o que ele quer, e utilizando a sua própria voz, a sua imagem, então, passam então, a se comunicar, entrar em contato. Então,
Hoje, os crimes virtuais hoje, eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. Então as pessoas precisam ter em mente o seguinte: desconfia, eu sou meio cartesiano nesse ponto, né? Se penso, logo existo, se existo, eu desconfio, né? Então a pessoa tem que ter isso em mente, ou seja, desconfie das coisas fáceis, desconfie das coisas que são colocadas de maneira simples e mais fácil de serem vantajosas, né? Porque na verdade a vítima do estelionato é o ganancioso, aquela pessoa que acha que está levando vantagem, e quando na verdade ela vai ser prejudicada, ela vai ser enganada. Então as pessoas precisam exatamente ter essa ideia e ter esse cuidado, né? Mais uma vez, as instituições financeiras, elas não entram em contato, elas não enviam mensagens por aplicativo, por qualquer outro meio eletrônico. Tudo que você tem que fazer, você faz diretamente com o seu gerente do banco ou de dentro do aplicativo da instituição financeira. Eu acho assim, importante destacar, né, os cuidados que eles têm que ter, né? Sim. Aquela coisa que a gente aprende desde sempre. Certifique-se com quem você está conversando, certifique-se das informações antes de passar dados, né, antes de transferir dinheiro. Exatamente, porque as pessoas hoje elas não têm noção do que tudo que elas estão fazendo na internet fica registrado. Tudo, eu estou falando sério, absolutamente tudo. A sua vida está dentro do celular. Então, tudo que você digita, isso fica registrado em algum lugar, em algum servidor de alguma empresa. E os criminosos, muitas vezes, têm acesso a essas informações e passam, então, a fazer ali a tal da engenharia social, né? Que se utilizam da engenharia social para exatamente obter as informações privilegiadas e a partir de então aplicar golpes, né? Quantas pessoas não receberam boletos bancários e pagaram quando na verdade foram ver era golpe, estavam pagando uma empresa errada, né? Então você precisa se certificar, você precisa ter o cuidado, não passar informação para ninguém, não passar senha para ninguém, tomar cuidado nas redes sociais, né? De colocar informações sensíveis ali, o teu número de telefone, teu endereço, o nome dos teus parentes, porque tudo isso a pessoa fica, mas como que ele sabe o nome da minha mãe? Como que ele sabe onde eu moro, onde eu trabalho? Ele não sabe, você que deu essa informação. Tudo que as informações que tem é você que forneceu. Então as pessoas precisam ter muito cuidado em colocar informações sensíveis na internet. Mais uma vez, tudo fica registrado. E não entrar em nenhum link que aparecer. Outra coisa muito comum, as pessoas precisam muito cuidado, hoje é o QR Code, né? As empresas, os criminosos, eles se utilizam de QR Code. Quando você põe ali para o seu celular para ler o QR Code, dentro daquela mensagem já existe um programa de computador que vai capturar os dados teus e vai passar, e quando você abre e a partir do momento que abre, passa a executar o programa, aí então vamos dizer assim, esse programa de computador malicioso, ele passa a atuar e tirar informações vitais tudo. Certo. Vamos agora falar então um pouquinho, né, do nosso atendimento aí a criança e adolescente, quais são os crimes mais comuns, quais são as orientações aos pais, né? Eu acho assim que até em relação a idoso ou qualquer caso, né, a importância de registrar o boletim de ocorrência. Isso é muito bem lembrado, doutor. Sempre registrar o boletim de ocorrência. Sempre. E no caso dessas questões bancárias, sempre procurar as instituições bancárias, abrir reclamação no Bacen, né, pedir o bloqueio dos cartões, trocar senhas. Exatamente. E tudo isso vocês têm, a gente estava falando dos tipos de os golpes que podem ser aplicados, mas você tem essas questões simples, né, que a partir do momento que acontece, você tem que tomar providência, procurar o banco, exatamente cancelar cartão e todo esse procedimento e registrar o boletim de ocorrência. Certo. Vamos falar um pouquinho das crianças e adolescentes aí, né, como que é esse atendimento, quais são os crimes mais comuns, quais são as orientações, né, aos pais, uma vez que, na verdade, muitas vezes as crianças são vítimas dentro da própria residência, são terceiros que tomam conhecimento dessa violência, como que isso vai se proceder? Isso é uma questão delicada, porque normalmente criança, principalmente criança, né, adolescente também, mas a partir do momento que a pessoa entra na fase da adolescência, ele passa a ter mais consciência dos seus direitos e tal, muitas vezes ele denuncia isso. Agora, com relação à criança,
Os crimes que a gente costuma ver são crimes sexuais, né, que ocorrem dentro, a gente fala dentro do seio familiar, dentro da família. Normalmente é um parente próximo, né, ou um conhecido vizinho que passam a abusar sexualmente de crianças e adolescentes, né? E aí essa criança, esse adolescente, muitas vezes é um professor que fica sabendo, é uma amiga, um parente um pouco mais distante, que passam a ter conhecimento de que aquela criança vem sendo abusada sexualmente. Então, a partir do momento que essas informações chegam para a gente, é dada prioridade absoluta. Porque quando a gente está se tratando de criança e adolescente, você tem que ter um atendimento especial, entendeu? Exatamente para você, muitas vezes, evitar até a revitimização, para que essa criança ou adolescente não venha a ser ouvido 2, 3, 4, 5 vezes. Então, você tem que ter todo um cuidado para fazer esse atendimento. Os pais, então, têm que ficar atentos a qualquer tipo de mudança de comportamento da criança, seja na escola. Isso acontece muito, a pessoa muitas vezes se retrai, a criança se retrai, a criança começa a reclamar de dores de barriga, isso é muito comum, dor de cabeça, que não quer ir para a escola. Então os pais, a partir, precisam ter, e os pais conhecem os filhos, precisam ter essa atenção especial para verificar exatamente por que o filho está mudando de comportamento, o que é que causou aquilo, e a partir de então fazer uma investigação para saber o que realmente está acontecendo, e se verificar que houve qualquer agressão, seja ela mesma física, um tipo de lesão, a criança apanhando, sofrendo algum tipo de bullying na escola, ele então tem que relatar este fato para que cesse esse tipo de agressão. E quando se fala de crime sexual é muito mais sensível esse tipo de coisa, por isso que a gente dá uma atenção especial, tudo sigiloso, exatamente para não expor as partes, para que a pessoa não se sinta cada vez mais violentada, vamos dizer assim. Ela já sofreu com a violência, e depois ela passa a sofrer ainda mais com várias idas em delegacias, tem que passar por perícia, por exames médicos, depois tem que ir para o fórum. Então, é cansativo, muitas vezes. Então, a gente evita exatamente a revitimização para que ela tenha o menor dano possível, para que a gente possa atendê-la corretamente. Os pais têm que ficar muito atentos também a quais os programas, que a criança está tendo ali, está vendo na internet. Quais os sites que ele está acessando, e existem nos próprios celulares o controle parental. Então os pais entram no celular e vão ali nas configurações, tem ali configurações para os pais e configuram quais os sites que a criança pode ter acesso e quais não. Então ele tem um controle, então você inclusive pode espelhar isso, tem programas que você faz e que o pai, o celular dele, verifica todos os sites em que a criança está tentando, ou o adolescente está tentando acessar. E a partir disso, então, você tem um controle sobre aquilo que teu filho ou filha está acessando. Eu acho que é importante também destacar essa questão, dos próprios pais orientarem os filhos nessa questão de quem se conversa na internet. Que já falam, os idosos não podem passar informações, mas as crianças normalmente hoje elas têm redes sociais, conversam com estranhos, e hoje com a inteligência artificial, como o senhor bem disse, eles criam uma imagem de uma criança, eles criam a voz de uma criança, e muitas vezes a criança pensa que está conversando com outra criança, mas está conversando com o pedófilo. O pedófilo, exatamente. Então nós temos isso. Então por isso que eu alertei para que os pais tenham exatamente um controle sobre tudo aquilo que os filhos estão vendo. Porque muitos falam, o que aconteceu? Eu conheço meu filho, ele é bom, ele não acessa isso, mas quando na verdade você não fez um controle do que teu filho ou filha estão acessando, com quem eles estão conversando, qual o conteúdo que ele está baixando no computador dele ou no celular e está vendo. Então, os pais precisam ficar muito atentos com relação a isso. E hoje em dia, com o que a doutora falou, inteligência artificial, hoje você consegue mascarar a personalidade, ou mesmo criar avatares com o rosto de crianças, voz, e isso atrai essa criança, então passam, na verdade a gente está tratando de criminosos, grupos criminosos que estão ali querendo levar vantagem do teu filho ou filha. Certo. Doutor, vamos abordar um pouquinho agora essa questão do LGBT,
né? Isso. Iria mais, certo? O principal tipo de crime que é atendido hoje na delegacia, que ainda não está, né, na unidade especializada, mas é claro que é prestado atendimento, né? Que eu acho que é importante as pessoas saberem, o atendimento é prestado, só não existe ainda a unidade especializada que está sendo criada, né? Não é que está deixando de ser atendido, está sendo atendido, né? Qual é o crime mais comum? Como que as pessoas fazem para notificar isso? Né? Se existe alguma forma de se prevenir disso? Então, a doutora falou, nós não estamos deixando de atender. É que o atendimento que a gente faz é na delegacia da sede da subdivisão, ou mesmo numa delegacia. O que nós vamos fazer, né, que vai ser inaugurado daqui a uns dias, é exatamente criar uma delegacia especializada, para que a pessoa vá direto na delegacia e se sinta bem, se sinta acolhida, tudo aquilo que eu já falei. Né? Então, os crimes que a gente costuma ver, primeiro o crime sexual, que é a violência sexual, né? A gente costuma ver muito crime de preconceito, discriminação, né? Então, essas pessoas vão ter agora um local específico para atender. Agora, você imagina a pessoa que já tem ali, vamos dizer assim, uma questão de personalidade, né? Que a gente vê muito isso em adolescente, ou seja, a partir do momento que ela é criança e adolescente, o drama que eu fico falando assim é no sentido de que a pessoa tem um corpo, mas ela se acha, né, como uma outra pessoa. Por exemplo, nós temos o transexual, a pessoa transgênero, né, que a pessoa nasce com um gênero, mas não se identifica com esse gênero. Né? Então, além de tudo isso, você tem o preconceito, né, dessas pessoas, a discriminação. Né? Então, a delegacia foi criada exatamente para atender esse tipo de pessoa, né? Para que ela se sinta bem ali na hora que ela for atendida e a gente possa dar o atendimento específico para ela. Então, os crimes mais comuns são crimes sexuais mesmo, né? De abuso, de violência sexual, crime de discriminação e crime de preconceito. São os crimes que mais muitas vezes combinam assim violência física, né? Sim, exatamente. Nós tivemos aqui um caso agora, né? Inclusive em Jacarezinho, com uma mulher trans que foi agredida, né? Quando ela saía do final do FETEXAS, foi agredida de maneira violenta, inclusive deixada desacordada, e isso então caracterizou um crime de transfobia, né? Aí a partir do momento então nós demos toda a atenção. Que as pessoas precisam ter conhecimento é que existe um termo chamado LGBTfobia, né, que a partir de 2019 o próprio Supremo Tribunal Federal passou a entender que os crimes de discriminação, né, eles passaram a ter uma classificação jurídica do crime exatamente de racismo, né, injúria racial, e passaram a ser tratado como crime de racismo, cuja penalidade aumentou e crime de reclusão. Então as pessoas precisam ter essa ideia, né? Então você não pode exatamente discriminar, ter preconceito com uma pessoa que encontra-se dentro do grupo do LGBTQIA+, porque senão você pode estar incorrendo no crime de racismo, que foi equiparado ao crime de racismo. Certo. E vamos lá, por último, não menos importante, né? A questão do atendimento às pessoas com deficiência, né? Porque assim abrange vários grupos. Exato. A ideia exatamente foi atender esse grupo de pessoas. Pessoas com deficiência física, intelectual, psicossocial e sensorial. Então, o ambiente ali, nosso é preparado para receber um cadeirante, por exemplo, uma pessoa com deficiência física, né? O ambiente é todo ele preparado, com banheiro, com rampa, com acesso, acessibilidade total. Pessoas com deficiência visual, então nós vamos ter ali exatamente um ambiente adequado para ela poder se locomover dentro da delegacia, da unidade de proteção. Também com relação à deficiência auditiva, né? Inclusive eu estou tentando aprender Libra, não é fácil, mas estou tentando aprender, então nós vamos ter ali uma pessoa que saiba a linguagem brasileira de sinais, né? Com relação ao próprio sensorial, ou pessoa com transtorno de espectro autista. Inclusive eu tenho uma servidora que foi diagnosticada com TEA. Então nós vamos ter ali psicóloga, assistente social, exatamente para dar toda a atenção e assistência para esse grupo de pessoas, né? Então,
estamos tentando adquirir futuramente uma impressora em braille, exatamente para aquela pessoa que tem uma deficiência visual possa exatamente ler tudo aquilo que ela falou, tudo que está escrito e futuramente, inclusive, entregar um procedimento todo ele em braille para que essa pessoa tenha a posse, ou seja, tudo preparado para que essas pessoas sejam bem atendidas e acolhidas. Em termos de crime, qual é o crime assim, que hoje a delegacia mais atende em relação às pessoas com deficiência? Principalmente os crimes de discriminação, né? Falta de acessibilidade, em vários locais com falta de acessibilidade, né? E a questão de abandono e maus tratos. São os principais crimes que a gente verifica nesse grupo de pessoas, né? Agora, nas outras pessoas, aí vão ter discriminação, ou pode ter violência, ou grave ameaça. Então, todos eles vão sendo classificado como pessoa com deficiência, pessoa com um tipo de deficiência, ele automaticamente vai ser encaminhado para a delegacia, para a unidade de proteção que nós estamos fazendo. Tá certo. Obrigada, doutor. Doutora, eu fiz uma lembrancinha aqui, ó, com o seu nome, aqui, né, do nosso podcast, nosso Papo de Delta, né, que hoje, né, é nossa primeira conversa, né, não poderia ser com outra pessoa que não fosse o nosso delegado-chefe, né, aí trago para o senhor aqui com o maior carinho, agradeço a sua disponibilidade, né, agradeço todas as dicas que foram dadas para as pessoas, que é muito importante as pessoas saberem como funciona o atendimento nas delegacias e que mesmo onde não existe uma unidade especializada, os funcionários possuem treinamento, né, estão preparados para um acolhimento. É claro que a unidade especializada terá muito mais, mas não deixaram de ser atendidos. Né? Porque quando você descentraliza, você especializa, você faz com que essas pessoas tenham um maior conhecimento daquilo que eles estão fazendo, né, especificamente. Então você vai aprimorar cada vez mais o teu atendimento. Não é que nas outras delegacias não estão sendo atendidas, isso precisa ficar bem claro. Nas outras unidades policiais, elas são atendidas. O que nós estamos fazendo aqui em Jacarezinho é exatamente criando uma unidade especializada para o atendimento desse tipo de grupo de pessoas, né? Não só de proteção às pessoas, mas também nós estamos criando uma unidade de proteção aos animais, que também nós fazemos já o atendimento, mas que nós teremos uma unidade específica para isso, porque são crimes que estão assim, a gente vê crescer no dia a dia, as pessoas estão tendo mais atenção. Então você precisa, Polícia Civil, precisa sair na frente, a Polícia Civil precisa acompanhar, né, essa evolução, esses crimes que estão ocorrendo. Porque na verdade, quando existe uma violência, né, a polícia é sempre o primeiro contato da pessoa, né? Então a gente tem que estar preparado não só para a questão jurídica, né? Mas realmente para essa questão do acolhimento. Fala que os policiais, Polícia Civil servem também como psicólogos, né? A gente faz todo o atendimento e acolhimento, porque a pessoa já sente, ela já foi agredida, né? Então ela tem que ir para um ambiente em que ela vai ser acolhida, que ela vai ser bem atendida, né? Então nossos policiais estão preparados para fazer esse atendimento. Eu gostaria de deixar aqui no final para que as pessoas possam seguir a gente nas redes sociais. Eu já ia até pedir. O doutor Amir é muito ativo nas redes sociais. Sigam o doutor Amir, sigam a delegacia, que já passa aqui, porque ele dá muitas dicas, explica muitos casos. Delegado Amir Salmen, né, no caso meu, DP Protecão, né, animal, para a gente poder falar dentro da unidade de proteção dos animais, e DP Vulnerável Jacarezinho, né, tudo junto, para que tenham acesso ali às redes sociais da Delegacia de Vulnerável. Claro que nós estamos colocando, né, aos poucos informações. A partir do momento que essa unidade entrar em funcionamento, a atividade nas redes sociais vai ser maior, porque aí nós iremos comentar os casos, iremos pegar pessoas, claro, que queiram falar sobre isso, né, para a gente poder dar assistência. Nós também temos, por exemplo, um caso de uma mulher trans que quer tirar o seu nome, né, mudar o seu nome. Então a jurisprudência hoje, tanto o Supremo Tribunal quanto o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizaram ou discriminaram o que é que tem que ser feito. Você não precisa mais de um laudo médico ou uma decisão judicial para mudar de gênero ou de nome. Então isso ali a gente vai explicar, a gente explica certinho. Porque mesmo não tendo uma característica investigativa, né, é muito importante
que na verdade é como a gente presta esse atendimento à população, a gente sempre também dá orientações, mesmo quando não são de alçada criminal, para que a pessoa consiga garantir os seus direitos. A gente não, a Polícia Civil não faz só a investigação, né? Além da investigação, né, a gente também tem essa parte de conscientização, né, de levar orientação, de levar conhecimento à população a respeito dos seus direitos. Tá? Obrigada, doutor. Eu que agradeço, doutor. Estou disponível e queria agradecer mais uma vez a presença aqui hoje. Obrigada.